Boa tarde, aqui é a Sara e hoje eu vou apresentar o projeto do meu grupo, né, o seminário do meu grupo, na matéria de arquitetura e organização de computadores. E o nosso tema é a arquitetura MIPS, né, a Assembleia MIPS, e mais especificamente as instruções R, I e J. Bom, meu grupo é composto pelo Guilherme, pelo Lucas, por mim e pelo Thiago. Vamos lá. A arquitetura MIPS, ela basicamente é um conjunto de instruções. Como a gente sabe, a instrução ela é uma palavra, né, da linguagem de máquina. Então, um conjunto de instruções seria aquilo que o computador, que o processador é capaz de entender e fazer, sabe? Então, é o conjunto de funcionalidades, de operações que ele é capaz de fazer, capaz de executar. E também chamamos de instruções de ISA. Então, se vocês verem essa sigla, quer dizer conjunto de instruções. Bom, esse conjunto de instruções MIPS, ele é representado pelo Assembly, e o Assembly nada mais é do que uma linguagem que meio que traduz o código de máquina. Que o código de máquina está em binário, né? Então, se a gente fosse programar, utilizando esse código, ia ser muito difícil. Então, o Assembly, ele acaba atuando como uma linguagem de programação. E acaba sendo uma linguagem meio acessível, de alto nível, de baixo nível, comparado com o código da máquina, que é de altíssimo nível, né, de complexidade. Então, o Assembly acaba servindo para transformar esse código de máquina, que é tão inacessível, em algo acessível, para que a gente consiga manusear, né, digamos assim, editar e programar o MIPS. Basicamente, o nosso projeto ele vai tratar tanto do Assembly quanto do código de máquina. A gente sempre vai tentar traçar o paralelo, entendeu? Nos formatos R e J, tanto em Assembly quanto em código de máquina. Bom, falando sobre a arquitetura MIPS, ela é uma sigla para microprocessador sem estágios interligados de pipeline. Quer dizer que os pipelines eles não atuam ao mesmo tempo, eles esperam uma tarefa terminar para começar outra. Eles não se sobrepõem às execuções. O MIPS é uma arquitetura de microprocessadores RISC que vem de computadores com código de instruções reduzidas, o que quer dizer que o MIPS, ele basicamente tem um conjunto de instruções menor, né? Ele não vai ser tão amplo quanto outras arquiteturas. E foi desenvolvido pela MIPS Computer Systems em 1988, ali, quando começam a utilizar a arquitetura MIPS nos processadores. Bom, é importante dizer que a arquitetura MIPS ela é uma arquitetura Lodestar, que diz respeito à manipulação de dados, né, na memória, entre a memória e o processador. E a Lodestar é baseada no uso de registradores. Para quem não lembra, registradores são uma funcionalidade ali, né, pode se dizer, do hardware, em que, ao invés de você, durante uma operação, ter que ficar consultando a memória sempre que precisar, ou pegar um operando, ou devolver um resultado, ao invés de você sempre ter que acessar a memória, então você pega esse operando da memória, devolve ele para a memória, ao invés de fazer isso, que é um processo muito mais lento, você utiliza registradores. Então você pega esse valor que está na memória, aloca ele no registrador, e através do valor desse registrador é que você faz as operações. Então, no MIPS, você vai ter 32 registradores. Ele utiliza 32. Cada um deles tem 32 bits, e eles são utilizados para executar as operações. Entretanto, né, é importante dizer que alguns registradores eles são utilizados pela própria máquina. Então, você acaba não conseguindo utilizar os 32 registradores, por conta dos que são utilizados. Né? É igual o espaço de armazenamento, sempre o seu celular acaba pegando um pouquinho. Bom, agora vamos falar sobre as peculiaridades, né, as especificidades da ISA MIPS. Ela possui endereçamento, em palavras de 4 bytes com 32 bits. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa memória ela é fracionada em intervalos de 4 bytes.
Então, por exemplo, se você estiver usando uma array que está alocada na memória, cada espaço dessa array ela vai ter 4 bytes. Então, você sempre tem que considerar aqui do espaço, né, do número 1 ao 4, você vai estar se referindo ao primeiro espaço da memória, do 5 ao 8, ao segundo espaço da memória, e assim sucessivamente, né? E ela vai possuir 3 formatos de instrução. E, esqueci de mencionar que o endereçamento em palavras de 4 bytes quer dizer o quê também? Que palavras, como a gente viu, quer dizer instrução. Então, que cada instrução, ela tem destinado a ela 32 bits. E o que a gente vai falar nessa apresentação é como, para cada tipo de instrução que tem, R, I e J, como para cada um desses tipos, esses 32 bytes vão se organizar. Quantos vão ser destinados para dados, quantos vão ser destinados para o opcode, que vocês já vão ver mais para frente o que é, mas basicamente diz respeito à operação que se vai realizar. Então, assim, você tem 32 bytes, 32 bits para cada uma das operações, para cada uma das instruções. Então, a gente vai mostrar para vocês como se dividem esses 32 bits em cada uma dessas instruções. E aí, como eu falei, né, a ISA MIPS ela possui 3 tipos, o R, o I e o J, e cada um deles pode ter no máximo 3 operandos, cada operação. Então, isso considerando os operandos que vão ser, tipo, entrada, né? Digamos assim, por exemplo, numa soma. Os 2 elementos que vão ser somados e o terceiro operando que vai ser para onde vai. Não estou falando que vai ser a ordem correta, mas especificando cada um dos operandos. E nesses operandos, a gente costuma utilizar operandos sendo os próprios registradores. Porque como a gente falou, né, a gente pega da memória o valor do operando e coloca ele no registrador. Então, esse registrador, ele também pode ser utilizado nas nossas instruções. Entendeu? É até bastante comum utilizar os registradores nas operações. É bem raro você utilizar os valores crus. Bom, o sistema MIPS, né, a arquitetura MIPS, é bastante utilizada em sistemas embarcados. Exemplos disso é o Windows CE, o Nintendo 64, roteadores da Cisco, o PlayStation 1, PlayStation 2, todos eles utilizaram a arquitetura MIPS e no seu processador, né, como processador. E é muito importante dizer, né, que o MIPS ele foi muito famoso. Tanto que nos anos 90, um em cada 3 microprocessadores da RISC eram MIPS. Então, eles foram bem difundidos, bem investigados, e não à toa, justamente por ter tipo, poucas operações e ser RISC, a gente estuda ele na faculdade, porque ele é um microprocessador que é fácil de você visualizar e entender como é cada uma das instruções, tudo mais, alocação da memória e afins, justamente por ser tecnicamente um microprocessador simples, uma arquitetura simples. Bom, agora os meus amigos vão explicar para vocês como é que funcionam os 3 formatos de instrução, mas é basicamente aquilo que eu falei para vocês. Cada instrução ela tem destinado para si 32 bits, e o que vai diferir de um formato para outro é como a gente vai utilizar cada um desses 32 bits. Entendeu? Quantos vão ser destinados para cada uma das coisas. Olá, boa tarde. Me chamo Guilherme Verustino e vou falar um pouco sobre o formato R-Type. O formato R-Type, ele engloba todas as partes de instrução aritmética, ou seja, adicionar ou subtrair com 3 operadores. Ele também utiliza todos os 3 registradores para poder armazenar os valores, e também ele traz a operação shift, que é o deslocamento de todos os bits de uma palavra tanto para a esquerda quanto para a direita. Aqui está um pouco das instruções da operação aritmética, que se baseia em add e os comandos, ou seja, S1, S2, S3, e isso vai para o quê?
S1 vai sempre igual S2 mais S3, como podemos ver no significado, com 3 operadores e todos os valores ficam nos registradores. Mesma coisa com subtract, que você escreve sub, S1, S2, S3, ou seja, S1 igual a S2 menos S3. Também é importante ressaltar que na categoria aritmética não existe operando implícito. Ok? Agora falar um pouco sobre o formato R-Type. Ele é composto com todos os operadores nele, onde OP é a instrução que será executada pelo CPU, o opcode, né? E o valor dele sempre é zero, porque ele acaba sendo utilizado junto com o funct, né? O function, que distingue dentro das funções R-Type, ou seja, o operador de soma, subtração, vai tudo vir a partir dos valores tanto do opcode quanto do function. E geralmente, como eu falei, sempre o opcode vai ser zero e function vai ter um valor. O R, né, para poder falar que é o R-Type, o S é o source, que é o primeiro valor registrado em fonte. T vem de target, que é o segundo registrador da fonte, e D de destination, que é onde registra o destino do resultado da operação. Ou seja, source é da onde vem, T, o target é o nosso destino e o destination é o destino da operação. Shunt também é o shift amount, que indica a quantidade de bits de um registrador que devem ser deslocados. E ele só é usado em operação de shift e rotação, que vai ser explicado um pouquinho mais para frente. Aqui um exemplo de operação simples aqui, formato da instrução add temporary, o T de temporary 0, e o S é data, né? S1, S2, ou seja, a gente quer T0 igual a S1 mais S2. Sempre vai ser o quê? Esse daqui é o nosso source, certo? Vamos começar da esquerda, né? Nosso opcode, nosso source, nosso target, nossa destination, nosso shift e nossa function, certo? Então, como podemos ver, o nosso destination é onde a gente quer chegar, ou seja, no resultado. Então vai ser o T0. Enquanto o source é o começo que nós temos e o target é o segundo que vai ser subtraído, somado, né, nesse caso, perdão. Agora, o shift, como eu comentei, não é usado e tanto o opcode quanto o function são usados aqui para poder simbolizar o código de operação da adição na máquina. Falar agora um pouco sobre a operação shift, né? O shift significa deslocamento, ou seja, shift para a esquerda é um deslocamento à esquerda, ou um shift à direita é um deslocamento à direita. Mas, poxa, o que ele desloca? O shift desloca todos os bits de uma palavra, preenchendo todos os bits vazios com zero. Ou seja, se foi para a esquerda, colocou zero para o outro lado. Aqui, como tem um exemplo, vai dar um shift deslocando 4 bits para a esquerda do número 9. O número 9 em binário é 1001, certo? Como está representado aqui. E quando deslocamos 4 bits para a esquerda, o valor do 9 vai para a esquerda e é preenchido o valor que foi deslocado com zero. E passa a ser um novo valor, como podemos ver, porque 1001.000 é 144. Então, com isso, podemos perceber que ao realizar o deslocamento, também mudamos o valor decimal armazenado ao registrador. Agora, falar um pouco mais da linguagem na máquina, né? SLL significa Shift Left Logical, ou deslocamento lógico à esquerda, enquanto SRL significa Shift Right Logical, ou deslocamento lógico à direita. Um exemplo de linguagem de montagem, aqui como podemos ver, é Shift Left Logical, né? Deslocamento lógico à esquerda, de Temporary 2, ok? E uma data 0, 4. Então a gente quer que mova 4 bits a partir do Temporary 2, do S0, ok? Mudando para outra linguagem, certo? E jogando na máquina, o valor ficaria Shift Left Logical
de cifrão 10 para cifrão 16 igual a 4. Só que como podemos ver aqui, a gente não tem source, a gente só tem target e destination. Porque, e mudando o 4 bits também, o nosso shunt, né, o nosso shift amount. Então, target nosso 16, destination nossa 10 e o shift amount, quantidade de bits que queremos mexer, 4. Colocando os valores todos em binário e movendo, daria esse resultado aqui. Olá, meu nome é Lucas e apresentarei o conjunto de instruções Assemble Mix, mais especificamente, o segundo tipo de instrução, as do tipo I. Para começar, é importante destacar o formato de suas instruções. Essas que são compostas de opcode, register source, register target e address, ao qual o opcode possui um tamanho de 6 bits, tendo o register source e o register target do mesmo tamanho, 5 bits, sobrando assim 16 bits para o endereçamento, resultando em 32 bits destinados a cada instrução. Duas das 4 instruções que utilizam o formato I são instruções de movimentação de dados. Essas são load word e store word, tendo a load word responsável por carregar ou adquirir as informações de uma posição base específica, e store word sendo responsáveis por guardar ou salvar os dados no mesmo ou em outro local. Em resumo, load word traz informações da memória para o registrador, e store word armazena as informações do registrador na memória. A sintaxe do load word é LW, representando a instrução, cifrão destino, representando o registrador ao qual o dado será alocado, deslocamento, que transforma a posição na memória em um tipo de dado de 4 bits, cifrão origem, representando o registrador ao qual o dado será carregado da memória. Já a sintaxe do store word é SW, representando a instrução, cifrão fonte, representando o registrador em que o dado será atualmente alocado, e cifrão origem, representando o registrador da posição ao qual o dado será armazenado. Aqui podemos ver como as duas instruções são representadas em linguagem de máquina, ao qual load word possui um opcode de operação 35 e store word possui um opcode de operação 43. Comparando com os tipos de operações R, podemos perceber que o tipo I não possui os formatos RD, sham e fun, tendo esses espaços preenchidos pelo endereçamento. Conjuntos de instrução do tipo R também possuem as instruções de desvio condicional, sendo essas compostas de dois tipos, BEQ, branch if equal, e BNE, branch if not equal. O formato das instruções são praticamente os mesmos, mudando apenas as operações, BEQ ou BNQ, sendo BEQ ou BNQ registrador e registrador 2, no final tendo o label. Em BEQ, caso os registradores sejam iguais, a execução do código é desviada para a linha que possui o rótulo indicado, nesse caso, o L1. Entretanto, caso as instruções sejam BNE, o código só será desviado caso os registradores sejam diferentes. Neste caso, também será desviado para a linha rotulada L1. Aqui podemos ver que ambas as codificações são semelhantes,
em comparação com as duas mostradas anteriormente, mudando apenas o seu opcode, e nesse caso são 4 para as operações, para as instruções de BEQ e 5 para as instruções de BNE. Nesse slide, podemos ver um conjunto de instruções do tipo I. Primeiro, sendo o registrador T1 quem possui o endereço base de A200 e o registrador S2 sendo responsável por X, e sendo X maior que a metade de A200, podemos ter. Na linha 1, vemos que o algoritmo faz uma requisição de dados da memória através do load word. Ao lado de A200 é armazenado ao registrador T0. Segunda linha, o algoritmo através da instrução BEQ compara o registrador S2 com o registrador T0, e caso sejam iguais, a execução do código é desviada para a linha 4, ao qual se encontra marcada com o label 1. Na terceira linha, podemos ver que ocorre uma comparação similar, entretanto, utilizando o BNE. Dessa forma, a execução do código só será desviada para o L2, caso os registradores S2 e T0 sejam diferentes. Na quarta linha, marcada com o label 1, podemos ver que é feita uma subtração entre os registradores. Seguindo então para a quinta linha, podemos ver que através do story word, o valor do registrador T0 é gravado na memória. Na sexta linha, é feita novamente uma comparação, essa através do BNE, que compara o registrador S2 e o registrador T0. Caso sejam diferentes, o código é novamente desviado para a linha 12, rotulada com EXIT 1. Na linha 8, também é feita uma alteração de dados, assim, tomando valores dos registradores T0 e S2. Na linha 9, novamente ocorre um registro de dados, ao qual, através do story word, o valor do registrador T0 é gravado na memória. Por fim, na linha 10, ocorre uma nova comparação, ao qual, utilizando o BNE, verifica se os comparadores, os registradores S2 e T0 são diferentes. Caso sejam, o código é desviado para a linha 12, marcada com o label exit 1. Vale lembrar que com esse tipo de operação também é possível fazer loops, ao qual, com uma determinada comparação seja ou não válida, o código é desviado para label anterior a essa comparação. Obrigado por assistir. Bom, eu sou Thiago de Faria e eu vou falar sobre o formato de instrução do tipo J, ou de type. Bom, o de type ele trata-se de uma instrução que permite, de certa forma, entre aspas, pular até um determinado lugar. Ou seja, sendo assim, ele permite a execução não sequencial de um programa, como voltar para um loop ou sair de um if e alguns outros casos. O formato de type ele é um endereçamento pseudodireto, onde o endereço de desvio de 26 bits é multiplicado por 4 e concatenado com os outros 4 bits mais significativos do PC. No caso, o P tem 6 bits e o endereço tem 26 bits, podendo chegar a 28 com a metodologia. Aqui nós também temos tanto os formatos R e J, os bits dos campos, ali o J atuando apenas nos 6 bits ali, com o restante como target address, e temos que o formato J é uma instrução para o jump. O jump em si. O jump são instruções em assembly que permitem execução não sequencial de um programa.
A instrução não sequencial de um programa. As instruções de jump, quando executadas, alteram o program counter. O jump and link. O jump and link, JAL, vai desviar o procedimento e salvar o endereço de retorno. No caso PC mais 4. No endereço guardado RA. O jump register, ele vai pegar a instrução para o retorno da chamada. Vai a instrução para o retorno de chamada, no caso JR, e vai desviar para o ponto de onde foi chamado o procedimento. A linguagem assembly do MIPS. Aqui nós temos os unconditional jumps, o jump register e o jump and link. Temos aqui de J, JR e JAL. O jump indo até 10.000, o register indo até o endereço guardado, o jump link pegando o endereço guardado, adicionando PC mais 4 e indo até 10.000 também. O jump indo até o alvo pedido. O register, no caso de um switch, um return. O jump link retornando uma chamada. Um exemplo de jump. Aqui temos um exemplo do jump funcionando num loop, onde nós temos aqui as adições, todo o esqueminha do loop, e no final nós vamos ter o JLoop, que ele vai pegar e vai retornar, vai pular até o loop. Nesse caso, contando todas as linhas do loop até o exit, nós temos 9 linhas. Então vai ser um pulo de 9 linhas por conta dos mais 4 no PC. Então esse é um exemplo do jump funcionando num loop. Temos também o exemplo do jump funcionando como um exit num if. Então nós temos aqui um comando, caso if i seja igual a j, f g é igual a g menos h. Se não, f é igual a g mais h. E aqui nós temos a solução. Nós vamos realizar o primeiro teste no else, para ver se i é diferente de j. Vamos diminuir o valor de g por h para f, caso i seja igual a j. Se isso for corrido, vamos dar um comando para pular para a saída. Se não, nós vamos fazer a adição e vamos dar um comando para pular para a saída. Então esse é um exemplo do jump sendo usado num caso de exit dentro de um if. As observações. Ao usar um jump register, um JR, para retornar ao endereço já guardado, caso esse endereço caso essa função já tenha sido chamada dentro dessa função, no caso outro endereço guardado tenha sido pulado, haverá um erro. E o jump em si, tanto o jump quanto o jump and link e o jump register são usados para essas mecânicas, como sair de loop, voltar para um loop, sair de if, switch. Então vão ser comandos usados, funções usadas nesses momentos, instruções. Então é isso, pessoal. A gente tem aqui a nossa apresentação para a aula de arquitetura e organização de computadores sobre a arquitetura MIPS. Como a gente viu, ela é uma arquitetura cheia de peculiaridades e a gente pode falar um pouquinho sobre os formatos, né, das suas instruções, como esses 32 bits dividem para cada formato. Bom, essa aula é a aula de arquitetura e organização de computadores ministrada pelo professor Fábio Capobianco, e a gente se inspirou nas aulas gravadas dele no YouTube, na aula 3, parte 1 e 2, para desenvolver nossos slides e essa apresentação. Então, a gente deixou aqui nossos e-mails para contato, caso haja alguma dúvida, caso queiram contatar-nos. Contatar-nos? Não sei, exatamente. E a gente também acrescentou aqui créditos a
empresa que desenvolveu o layout dos slides que a gente utilizou. Mesmo que nesse editado, a arte não é nossa, então a gente acha de direito acreditá-los. A empresa é a Slides Go, que desenvolveu esse template. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação sobre a arquitetura MIPS, a Assembleia MIPS, as instruções R, I e J. Todos nós agradecemos. É isso. Até a próxima. Espero que tenham gostado.